Foi um culto, né? E como é gostoso, eu gosto de ir para acompanhar as irmãs ali no culto de um amigo nosso, uma inauguração da igreja, e a gente ouvindo ali algumas coisas, e eu achei interessante aquelas coisas que aquele pastor falava. E achei interessante quando eles ministravam no final ali sobre ofertas. E achei interessante naquela parte que ele falou sobre o menininho dos peixes e dos pães, que aquele menininho não foi questionar nada, o que ia ser feito, aquele menino pegou e entregou de coração. E o interessante, ele colocou uma coisa bastante interessante na pregação dele ali. Será que num universo de mais de 5.000 pessoas só existia aqueles 5 pães e aqueles peixinhos? Aqueles pães e peixes que estavam ali? Será que no universo de mais de 5.000 pessoas só existia aquilo ali? É de nós nos questionarmos na nossa fé, amados. Quando acontece alguma coisa, quando um irmão nosso, o apóstolo Tiago, ele fala: se tens um irmão que está passando necessidade, você não pode despedir ele com um tapinha nas costas. Você não pode fazer essas coisas. Você tem que fazer muito mais. A nossa fé, nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos que Jesus foi para a eternidade, Jesus foi para o Pai, para nos preparar lugar, nós cremos que nós vamos morar lá. Nenhum de nós sabe o dia da nossa morte, irmãos. Nenhum de nós sabe o dia que nós vamos partir. Nenhum de nós sabe o dia do arrebatamento. E, no entanto, nós ficamos investindo os nossos valores aqui nessa terra. Podemos dizer que ofertamos, podemos dizer tudo isso, amados. E agora há pouco nós ministramos a oferta aqui nesse lugar. E eu não fico observando, mas eu creio que todo mundo veio ofertar. Mas só que fica uma pergunta, você não precisa responder. Mas fica uma pergunta aqui nesse lugar. Será que a minha fé tem sido condizente? Será que eu tenho dado o meu melhor realmente para Deus? Será que eu tenho feito o melhor realmente para Deus? Será que eu crendo que a minha vida não é aqui? Eu crendo que eu estou aqui numa vida passageira, somos passageiros por este lugar. Mas infelizmente, amados, eu gosto de dizer uma coisa. A palavra, não adianta você ficar pensando, o pastor está pegando pesado hoje. Que a palavra pega primeiro aqui por cima. A palavra começa pelo pastor. O Senhor começa a pegar em mim primeiro aqui, para depois pegar em você lá. E eu quero dizer para você, será que nós temos feito o melhor para Deus? Não precisamos responder uns para os outros, respondamos para nós mesmos. A nossa fé, queridos, ela precisa condizer, a nossa prática, ela precisa condizer com a nossa fé. Senhor, eu creio que eu vou morar contigo nos céus. Então eu não vou mais ficar gastando coisas com as coisas desse mundo. Ai, pastor, o senhor está falando que eu não preciso fazer nada aqui, agora então eu vou deitar e vou morrer. Não. Você precisa administrar as suas coisas, você tem que ser um bom mordomo daquilo que o Senhor está te dando aqui na terra. Só que essas coisas, amados, não podem tomar o primeiro lugar na nossa vida, de forma alguma. De forma alguma. Amém? Tem que ser uma coerência cristã, amados. Ela passa também, uma observação que nós temos que ter uma coerência cristã, é que nós temos um aprendizado coerente da palavra de Deus. Um aprendizado coerente. O que significa isso? Amado, se você está buscando na Bíblia textos, promessas, e é uma bênção as promessas de Deus, é uma bênção. Mas se você está buscando na palavra de Deus, como muitas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, olha, faz uma lista das promessas que Deus tem para a tua vida e busca essas promessas e pede para Deus. E essa semana eu recebi uma mensagem, semana passada eu recebi uma mensagem no celular, amados, eu apaguei hoje à tarde, senão eu ia ler para vocês, que dizia assim, que Deus é obrigado a nos dar aquelas coisas que Ele prometeu na palavra dEle.
Nós temos que obrigar Deus a fazer isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanta ignorância cristã nisso. Obrigarmos a Deus a fazer alguma coisa. Outras vezes eu já ouvi ministrações dizendo que Deus é obrigado a te atender. Deus não é obrigado, amados. Deus não é obrigado a nada. A única coisa que Deus é fiel e Ele vai fazer é cumprir a palavra dEle. Isso aqui Ele vai cumprir. Agora, se nós dissermos, mas se Ele vai cumprir a palavra dEle, vai ter que cumprir as promessas que Ele faz para a minha vida. Amém? Ele vai cumprir. Você quer que Ele cumpra todas as promessas dEle para a tua vida? E quando as promessas dEle falam que aquele que não é obediente, aquele que não está andando debaixo da vontade de Deus, não pode ser contado. Quando a palavra de Deus fala sobre as chagas que foram enviadas sobre os desobedientes, as chagas que Deus enviou, as pragas que Deus enviou lá para o faraó no Egito, foi porque o faraó não obedeceu. Então aquelas chagas seriam para os desobedientes. Quando lá no deserto, amados, o povo pela murmuração começou a ser picado pelas serpentes, eram coisas que a palavra de Deus diz também. Então, se nós quisermos que Deus cumpra com fidelidade tudo que está ali, colocarmos Deus na contra parede, Deus pode dizer assim, nós amém? Mas então vamos ver também as partes onde eu peguei pesado do meu povo. Se nós estamos buscando na palavra de Deus, querido, alguma coisa para botar Deus contra a parede, nós estamos errados. Uma coerência cristã em buscar na palavra de Deus coisas que Deus não quer que nós busquemos, está fora. Por que Deus deixou a palavra dele? Amados, eu vou deixar uma biografia. Quem deixa uma biografia, deixa essa biografia para quê? Para as pessoas conhecerem Ele. Você sabe o que é essa biografia? Essa aqui é a biografia de Deus. A Bíblia é a biografia de Deus. E traz consigo também a biografia do homem. E nós lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar a biografia do homem também aqui. Que o homem peca, que o homem erra, que o homem mente, que o homem é falso, que o homem é fraco. E nós vamos encontrar a biografia de Deus, que Deus é forte, que Deus não mente, que Deus pode todas as coisas, que Deus é soberano, é excelso. Então, queridos, se nós queremos andar em coerência com as coisas de Deus, e hoje antes de cearmos nós vamos ver isso, querido, nós pegarmos na Bíblia e buscarmos estudar a palavra de Deus para termos conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, amados, ele precisa ser para que eu seja mais amigo dele, para que eu seja mais íntimo dele, para que eu entenda que eu preciso me prostrar aos pés dele, para que eu entenda que eu, amado, estou andando. A qualquer instante eu posso cair no inferno, e eu só não caio no inferno pela graça de Deus, porque eu não merecia nada. Nenhum de nós merecíamos nada. Mas pela graça do Senhor, eu e você contamos com a salvação. Então, se nós vamos ler a palavra de Deus, é para que o Senhor seja engrandecido, é para que nós conheçamos Ele mais e mais, para quê? Para entendermos que Ele é cada vez maior. Olha, amados, o maior engano que o homem faz, um dos maiores enganos que o homem faz no meio da igreja, é achar que quanto mais ele conhece Deus, mais grande Ele é. Mas aquele pastor, homem de Deus, amado, homem de Deus, mulher de Deus, o grande homem de Deus, o grande pastor fulano de tal, grande é Deus, não é o outro.